Professora Lígia, a senhora inicia aqui as nossas provocações, pedindo apenas que chegue o seu microfone um pouquinho mais para frente, Lígia, por causa da gravação da sessão. Um pouquinho mais. Pode ficar bem à vontade. Isso. Professora Lígia. Bom, primeiramente, queria cumprimentar a presença aqui dos deputados. Lígia, bota o telefone mais para o telefone, é direto aqui, a voz é direta. Sim? Isso, ótimo, ótimo. Cumprimentar a presença aqui dos deputados que vêm ao longo desses anos todos, né, junto com o nosso coletivo e com o sindicato, tentando, né, de todas as maneiras, em todas as vias, viabilizar que o ensino de arte seja implantado na rede estadual, uma vez que a gente tem um histórico, desde 2012, de exclusão, né? Então, eu queria cumprimentar, agradecer a SEDUC por estar aqui presente, para dialogar conosco, para nos oferecer um retorno objetivo, né? Nós somos uma categoria que não sabemos o número preciso, mas ela está variando em torno de 400, a gente não tem esse número oficial, se alguém puder, por favor, esclarece, a gente sempre está... Enfim, e esses professores estão cada vez mais com a ameaça de serem extintos da rede estadual, como professores formados em arte e atuando em arte. Além disso, né, os alunos vão ser privados, né, dessa disciplina, que a gente não precisa aqui falar para ninguém aqui, que todo mundo sabe, né, da importância e da relevância. O coletivo Arte Mudança Já, ele foi formado, do qual eu pertenço, o coletivo vinculado ao sindicato, ele foi formado no ano de 2016. Nessa ocasião, a gente já estava, de uma forma muito incipiente, lutando para que a arte voltasse a estar nos 3 anos do ensino médio. Só para dar uma informação para quem não está no nosso movimento, não sabe mais ou menos qual é o nosso histórico, a gente, em 2012, a gente dava aula nos 3 anos do ensino médio. E era, assim, uma forma muito expressiva, como sempre é a arte na escola, como elemento integrador, interdisciplinar, como um elemento, né, um professor que fazia com que a cultura, né, aflorasse na escola de forma muito presente. Bom, a partir de 2012, nós fomos informados que a nossa disciplina foi eliminada em 2 anos do ensino médio, restando apenas o 2º ano. Esse 2º ano, o que aconteceu a partir daí? A gente viu que... foi criado um cargo de professor articulador. Mas a gente viu que, a partir de 2012, a gente ficou excluído, enquanto professor integrado numa comunidade escolar, de um conjunto de professores. E aí a gente começou uma luta sem saber os rumos, sem saber de que diretrizes tomar. Quando foi 2016, nós participamos ativamente da greve, por acreditar na relevância das propostas, né, da nossa união. Mas o que aconteceu foi que a gente teve como resposta das negociações a remanejamento da disciplina arte do 2º ano para o 3º ano. Bom, o que acontece? No 2º ano, a gente tem pouca turma, mas no 3º ano, a gente tem menos ainda. Então, nós estamos com essa perspectiva de, no ano que vem, termos essa grade, essa matriz curricular já foi publicada pela SEDUC, né? Por favor, né, se isso já foi publicado e já é certo, né, diário oficial, que a gente vai estar restrito só ao 3º ano. E tem outros agravantes, né? Por exemplo, o professor que ele ingressa na rede estadual, ele ingressa com, no mínimo, carga horária no concurso de 16 tempos. Digamos que numa escola como a minha, por exemplo, a Mendissar, ele tenha somente... eu só tenho 2 turmas de 2º ano, todo o restante me deixa sem carga horária para dar aula na minha escola, o que anteriormente não acontecia. Então, eu viro um caixeiro viajante, né? Eu estou numa escola aqui, complementando 2, e a gente também, com essa redução tão drástica do ensino de arte na rede estadual, a gente fica sem ter efetivamente escola para complementar nem ao menos esses 2 tempos.
Então, reduziu a carreira de professores de arte, desse contingente de professores de arte, que tem, ao longo de toda a história da educação, contribuído com muita eficácia, com muito esforço, com muito empenho, tornou a carreira desse contingente de professores da rede estadual num desastre, uma tragédia. Muitos professores na rede estadual de arte foram premiados pelo trabalho que realizaram na escola. A própria SEDUC já publicou livros mostrando o trabalho de arte que esses professores realizaram. Cada professor aqui, nós somos esse coletivo, cada professor aqui, se deixar falar, gente, dos trabalhos que já realizou na escola, junto à comunidade escolar, não vai ter fim. Porque é tudo que a gente faz, né? É se empenhar, é levar a cultura para dentro da nossa escola, integrar professores, as diversas linguagens na nossa disciplina e fazer com que a escola aconteça como um organismo vivo, um organismo pulsante. Bem, a outra agravante também, que eu não queria me estender muito, é o seguinte: nós temos a perspectiva, né, que saiu na matriz curricular, né, que nós vamos dar aula somente no terceiro ano, em 2018. A SEDUC, ela publicou uma revista, um livro, que inicialmente a gente até aprovou, porque é bom que a gente tenha um currículo, mas a gente não aprovou muito o conteúdo do currículo, né? Não aprovou nada. Mas, enfim, saiu o currículo que era dirigido para orientar esses professores do segundo ano. Esse currículo, ele está claro que ele é restrito ao segundo ano. Não houve nenhuma informação que a SEDUC tenha elaborado nenhum outro documento para contemplar esses professores do terceiro ano. Nós não precisamos disso. A gente sabe perfeitamente, né, como experientes que somos nas escolas, com as dificuldades que enfrentamos, que a gente não precisa de um currículo obrigatório. A gente sabe o nosso trabalho, mas, mesmo assim, isso nos deixa muito apreensivos que, se, por acaso, a SEDUC não elaborou uma nova publicação contemplando os professores que vão passar da aula no terceiro ano, será que nós vamos estar mesmo no terceiro ano, na escola? Como é que vai ser se a gente não tem nada que legitime isso? Né? Além disso, gente, eu acho que tornar a carreira do professor e limitar o aluno, né, a essa condição de desigualdade, onde na escola particular ele tem tudo, e na escola pública ele não tem nada de arte, sendo que 5 questões caem no Enem, né? Fora outras questões correlatas. Tirar o nosso aluno e colocar o nosso aluno em total desvantagem em relação ao vestibular, a entrada da faculdade, eu não concordo. Eu acho uma discriminação dos nossos alunos que não podem pagar a escola. Eu acho uma discriminação injusta. Isso aumenta ainda mais a desigualdade da educação que existe entre o aluno que estuda em escola particular e escola pública. E, fora isso, gente, nós queremos saber o seguinte: como é que a SEDUC vai, junto conosco, né, lidar com esse contingente de professores que vão ficar sem nenhuma escola para dar aula? Vamos pedir exoneração? Vamos fazer o quê? Então, é isso que eu queria falar, os meus colegas vão complementar, e muito obrigada. Muito obrigado, professora Lígia. Professora Aldisa. Professor Luiz Ricardo. Registrar os deputados Valdec Carneiro e Paulo Ramos. Alô, alô. Bem, sou professor Luiz Ricardo, sou da Rede Estadual de Ensino e leciono também na rede particular, na rede municipal. Bom dia a todos. Eu faço parte desse grupo, que é o Grupo Arte e Mudança Já, que está organizado desde muito tempo, né? Fruto das várias reivindicações que os professores de arte, ao longo de todos esses anos, vêm tendo, né? Só para pegar o caso do Estado, nós somos professores de arte em formações específicas, cada um de nós, né? A minha formação, por exemplo, é em História da Arte, mas temos formações em música, em dança, em teatro, e recentemente a UF abriu a formação, a licenciatura em cinema, né? E no Estado a gente já vem enfrentando um problema de muito tempo.
os concursos, eles são polivalentes, ou seja, eles colocam todas essas linguagens artísticas como só uma matéria do conteúdo que é a arte, quando, na verdade, nós temos formações específicas, né? Então, assim, isso já cria uma problemática muito grande para esses profissionais, porque nós não temos formações em todas as linguagens. E somos obrigados, inclusive pelo currículo mínimo, a lecionar todas as linguagens, né? Isso já é um dificultador inicial para lecionar arte. Fora que, nas escolas estaduais hoje, a gente tem uma dificuldade concreta, que nós não temos sala-ambiente de artes, na sua grande maioria. Nós, agora parece que chegaram novos livros didáticos na escola, mas até pouco tempo também tinha dificuldade de material didático. E nós não temos, em geral, materiais próprios de cada matéria dessa para lecionar. Para você ter ideia, eu sou de linguagem visual, né? E por várias vezes eu tive que comprar material do meu próprio bolso, tinta, pincel, para que meus alunos, porque a matéria de arte, diferente das outras, ela tem um conteúdo prático muito forte, e isso acontece em várias disciplinas. Tem professores de música, por exemplo, que tem que fazer oficina de instrumentos de caixa de caixote, porque não se tem instrumento para trabalhar com os alunos em sala de aula. Então, essa é mais uma especificidade da matéria. Bem, a gente vem sendo surpreendido ao longo do tempo com a Secretaria Estadual de Educação, porque a Secretaria vem constantemente desrespeitando, no nosso entender, a Lei de Diretriz e Base da Educação, né? A 9394/96, que fala que o componente arte no currículo ele tem que ser aplicado em todos os anos do ensino regular, né? E nós vimos sendo gradualmente retirados de sala de aula, né? Até a culminância de que no ano passado, em meio à nossa greve, se baixou uma nova matriz curricular. E eu gosto de falar matriz curricular porque eu não gosto de falar de grade curricular, porque grade lembra prisão. E acho que a escola, principalmente a escola crítica, ela tem um outro propósito, né, na educação dos jovens. Mas foi baixada a resolução 5440. E a matriz 5440, ela causa o cúmulo da perversidade de tirar a gente dos anos iniciais, principalmente do ensino médio, tirar a gente do segundo ano do ensino médio, e colocar os professores de arte no terceiro ano do ensino médio. A conclusão disso, e aí a gente quer saber da Secretaria de Educação, dos representantes que estão aqui, a gente quer saber de vocês concretamente o seguinte: foi falado, e a gente quer crer que tenha sido um equívoco da pessoa que falou isso, né? A gente teve alguns fóruns com a Secretaria de Educação. Foi falado exatamente o seguinte: que como estamos na matriz curricular, a partir do ano que vem, no terceiro ano, e como o currículo mínimo já foi lecionado para essas turmas de segundo ano, ano que vem, apesar de estarmos na grade no terceiro ano, nós estaríamos fora de sala de aula. E isso é muito grave, porque isso representa que os alunos das escolas estaduais ano que vem não terão ensino de arte no seu currículo. Por quê? Por conta de um currículo mínimo que sequer foi discutido com os profissionais de educação. E que, como o nome já diz, é um currículo mínimo. Ou seja, ele está longe de abranger toda a complexidade de conteúdo da matéria, né? Lembrando aí que o componente artes, a gente precisa sempre relembrar, do ponto de vista histórico, que o que divide, por exemplo, alguns historiadores já não trabalham mais com essa categoria, mas o que divide a pré-história da história, né, num currículo escolar, é o fato do homem ter inventado a linguagem escrita. Só que bem antes da linguagem escrita, aliás, desde quando o homem é homem, né, o Homo sapiens,
A gente costuma falar em arte que nosso primeiro livro didático são As Paredes da Caverna. Então, antes da escrita, o homem já usava a linguagem arte para se comunicar, para se expressar, né? Então, como uma linguagem dentro da escola tão antiga, com conteúdo tão amplo, pode se resumir para os nossos alunos da escola estadual a 1 ano de disciplina. Com essa questão da polivalência que a gente colocou, né? Então, a gente podia aqui falar durante várias horas, nas cadeiras que as excelências, os senhores estão sentados, quem desenhou, quem planejou, no prédio que a gente está. Por que a Praça 15 é a praça colonial por excelência? Quem vai dar esse conteúdo o ano que vem nas escolas estaduais? A gente quer essa resposta. A gente quer essa resposta porque os nossos alunos, os alunos que estão na ponta do sistema, e a gente precisa frisar que na ponta do sistema só chegam 2 instituições públicas, praticamente. A escola, que está em todos esses lugares, e a polícia. A polícia chega para reprimir. E a escola serve como um fator para dar uma nova perspectiva à nossa juventude. Economizar com a educação vai significar mais à frente que a gente vai ter que construir mais prisões, mais polícia e mais repressão. E a gente tem um slogan no sindicato que é menos cadeia e mais escola, né? E uma escola sem arte no seu currículo é uma escola completamente vazia de conteúdo, completamente vazia de vida. Uma escola sem dança, sem música, sem arte cênica, sem artes visuais, não é uma escola de fato. E isso vai levar a educação no Estado a um retrocesso incrível. E a gente quer apontar uma contradição. Na hora que foi falado e não foi tirado do currículo, do novo currículo do ensino médio, na hora que foi falado do novo currículo para o ensino médio, o atual secretário de Educação, Wagner Victor, como já falou o professor Conte, ele foi na televisão e ele pronunciou as seguintes palavras: arte, educação física, sociologia e filosofia será mantido nas escolas estaduais. Então, aqui a gente vê uma contradição muito grande, né? A gente foi surpreendido, então, com essa matriz e a gente quer essa resposta. A nossa reivindicação é o respeito à LDB. Nós temos direito, fizemos concurso, temos formação e a gente quer ensino de arte em todos os anos do ensino regular, com pelo menos 2 tempos. Nós temos a formação e fizemos o concurso para tal, né? E a gente acha que é um prejuízo grande aos filhos da classe trabalhadora que dependem da escola estadual, de que eles não vão ter, ano que vem, essa matéria no currículo. E esse ano, a gente foi surpreendido novamente, porque com toda a política geral da Secretaria Estadual de Educação, de fechamento de turmas, de fechamento de turnos, de fechamento de escola, obviamente, as matérias que têm menos tempo no currículo, que são língua estrangeira, espanhol e arte, são as matérias mais prejudicadas, em que o professor tem que lecionar em 4 ou 5 escolas diferentes, que o professor tem que ficar 3, 4 dias lecionando só para o Estado, como se fosse uma dedicação exclusiva. Como se não tivéssemos 3 anos, né, com 0% de reajuste salarial. Como se não tivéssemos em condições precárias nas escolas, né? E nós fomos surpreendidos nessa virada do ano, com esse fechamento de turmas, em que para a gente, para nós, do sindicato, do Arte Mudança Já, professores de arte, estudantes, não são números, são pessoas de carne e osso. Então, quando a secretaria ela chega para a gente naquela audiência que a gente teve recentemente sobre a CI 33, que, aliás, foi muito piorada pela SEDUC, mas, enfim, o assunto aqui é a arte. Mas
quando se fala de 35 mil alunos evadidos que saíram, abandonaram o ensino médio, né, sem que sequer o Estado procurasse essas famílias, esses alunos, para saber o porquê da evasão, né, a gente vê que essa situação ela é muito grave, né? E se hoje a gente tem uma geração, eu discordo, mas que temos uma geração que as pessoas falam, né? A geração neném, a geração que não vê estímulo na escola e principalmente não vê perspectiva na escola, né? E você tirar a arte dessa escola é você deixar essa escola mais cinza, mais acinzentada, sem cores. E a nossa surpresa esse ano foi que professores da nossa matéria, com tempo excedente, foram chamados para lecionar outras matérias que não tinham formação. Professores de outras matérias, como educação física, por exemplo, que tem no seu currículo universitário, pasmem, 6 meses de dança, foram chamados para estar lecionando a nossa matéria. Então, além de querermos que a arte esteja no currículo em todos os tempos do ensino regular, pelo menos 2 tempos, nós exigimos, né, porque acho que está aqui se desrespeitando uma lei, que o ensino de arte ele seja ofertado nas redes pelos aqueles profissionais que têm formação para tal, e não para pessoas que não têm formação para tal. Por último, para não me estender muito, nós achamos que, para além da sala de aula, o professor de arte, ele trabalha o tempo todo na escola de uma forma diferenciada, e ele é chamado o tempo todo, por exemplo, a gente até acha que a arte é muito além disso, mas quando tem uma festividade, quando tem uma festa pontual, é o professor de arte que vai lá ensaiar a quadrilha, é o professor de arte que vai lá fazer o mural, é o professor de arte que vai lá com os alunos grafitar os muros da escola para mostrar que na escola tem vida, que na escola tem inteligência. E a gente quer falar também, quer dialogar com a secretaria, que os professores que estão com carga livre, eles, no nosso entender, eles podem e devem ter essa carga para não precisar ficar rodando em 3, 4 escolas, ter essa carga completada com projetos, com oficinas, né? Fora do turno, fora de sala, mas ainda dentro da escola, dando a essa escola cor e vida. Por último, mesmo, um pintor, o Piet Mondrian, ele fala que a arte vai desaparecer um dia, à medida que a nossa vida ganhar equilíbrio. E a gente olha a nossa vida e olha a vida dos nossos alunos nas periferias, e a gente olha esses caminhões do Exército que estão por hora nas ruas, e a gente chega a uma conclusão. A vida, né, ela está muito desequilibrada para que não se tenha arte ou que a arte desapareça. E a vida, né, a nossa escola não é fábrica, os nossos alunos não são mercadoria e principalmente não são a mercadoria mais barata do mercado. É preciso valorizar o ensino da arte, porque a arte é um componente fundamental na escola. Então, trazer de volta, porque é isso, né? No segundo ano já tem muito menos arte, mas trazer de volta para o primeiro, para o segundo, terceiro ano, dar para esse aluno uma nova perspectiva. Porque se você pegar o Enem tem 10, 15 questões, ou que falam de arte diretamente ou indiretamente. Então, na escola particular, por exemplo, o meu patrão na escola particular, ele já falou, olha, aqui a arte está mantida porque é um diferencial para o aluno fazer o Enem, né? E, nesse momento, eu leciono arte em todos os anos de ensino médio na minha escola particular, né? Então, você, na verdade, sem arte ano que vem, você vai estar ajudando a destruir a escola daqueles que mais precisam de uma escola pública gratuita e de qualidade. Obrigado. Muito obrigado, Luiz Ricardo. Seja muito bem-vindo. Professora
Aldiza Alves. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Na verdade, agora coube a mim enfatizar o que os meus colegas já colocaram, né? Muito bem colocado, por sinal. Faço parte também desse coletivo, a Arte Mudança Já, e, através do WhatsApp, de Facebook e tudo mais, a gente fica se comunicando o tempo todo. Somos quase 200 professores nesse coletivo. E nós fizemos aqui um resumo, né, por itens, do que seriam as nossas principais reivindicações, né? Então, só enfatizando o que já foi colocado pelos meus colegas, mas, enfim, pediram para que eu lesse, eu vou ler. Número 1, que o componente curricular arte esteja presente em todos os anos do ensino médio e fundamental, com, no mínimo, 2 tempos por aula, como falou bem a nossa colega Lígia, como já foi dessa forma, né? Por que só piora? Essa é a pergunta que eu faço e que os alunos me fazem também. Professora, por que só piora, quando deveria melhorar, né? Número 2, que a disciplina arte seja ministrada por professores licenciados em arte, que é o que estão querendo, né, por outros meios, tirar esse direito nosso e direito do aluno, direito do aluno, principalmente, né? 3, que seja permitido que os professores de arte desenvolvam projetos dentro da escola, garantindo, assim, sua permanência em uma única unidade escolar. 4, que o cumprimento da lei que determina a extinção de filmes nacionais, a exibição, desculpem, de filmes nacionais nas escolas, seja prioritariamente função do professor de arte, ocupando carga horária deste. Essa lei 13.000... Você tem aí, Lígia? 13.006, né? De 2014. Essa lei exige e não é cumprida, como várias outras leis. Número 5. Que seja cumprida a lei que define as 4 linguagens artísticas, neste sentido, que sejam ofertadas as diferentes linguagens. 6. Que nenhum profissional de arte perca a sua origem, né? Como os meus colegas falaram, nós compramos do nosso próprio bolso material, nós transitamos da nossa residência para as nossas escolas carregados de materiais, porque a gente não tem nem espaço, muitas vezes, na escola para guardar esses materiais, e a gente fica transitando, né, para cima e para baixo, e a gente não quer fazer isso de escola em escola, a gente quer pertencer a uma escola, a gente quer pertencer àquele grupo de pessoas, né, de colegas, de alunos, de corpo docente, discente, que fazem parte daquela escola, que passamos a ser um todo, que trabalha em função daquela escola, principalmente daqueles alunos. Tá? E que haja espaço nessas escolas próprio para essas aulas em cada escola. Essas aulas, elas precisam, né, como os colegas falaram, a gente não tem um espaço adequado. Eu dou aula no liceu, em Niterói, Liceu Nilo Peçanha, que é uma escola tradicionalíssima. Tenho vários colegas, inclusive, que já foram alunos de lá e hoje são professores. E é uma escola que já teve aula de música, aula de artes plásticas. Como eu falei agora há pouco, as coisas só pioram. E a gente fica muito indignado com isso. Os alunos ficam muito indignados. Todo ano, eles me perguntam. Eu dou aula para eles só no 2º ano, aí, quando chega no 3º, eles vêm correndo me cumprimentar, falar comigo, e eles me perguntam, professora, por que nós não estamos tendo aula de arte esse ano, no 3º ano? Por que não tivemos no 1º? Por que só tem no 2º? Né? E aí, como os meus colegas já colocaram todos os pontos que são muito importantes para a nossa questão, eu queria só enfatizar mais ainda a questão do aluno, né, do prejuízo que esses alunos têm com esses déficits todos que a gente vem sofrendo esses anos todos. Né? Então, para eles é muito prejudicial. Eu tive aluno, há 2 anos atrás, eu tive uma aluna
que sempre estudou em escola estadual, e ela nunca tinha tido aula de arte na vida dela. Todos os anos, eu tenho alunos que nunca entraram, nunca colocaram os pés no museu, no centro cultural, e que sequer, o que é pior, não tem a menor noção de que a arte permeia a vida deles o tempo todo. Né? Nós é que colocamos isso para eles, muitas vezes, como essa minha aluna, só no 2º ano do ensino médio. Né? Que, como foi falado aqui, a cadeira que ela está sentada, alguém teve que sentar para desenhar, a mesa que ela escreve, o relógio que ela usa, o celular. Né? A arte permeia o tempo todo. Tem uma arte utilitária, que a gente chama, e tem uma arte mais a nível estético, cultural e tudo mais. E eles não têm noção disso. Nunca sequer foi colocado isso para eles. Então, é um absurdo que isso aconteça. É um absurdo que o aluno, né, do ensino público não tenha, não possa ter, né, as mesmas condições que um aluno de escola particular tem, de usufruir de tudo isso. Todo ano eu levo. 4 vezes, normalmente a cada bimestre, eu levo meus alunos. Levo para o Centro Cultural Banco do Brasil, levo para o Museu Nacional. Né? Passeamos por tudo, fizemos um passeio, agora pela África Pequena, com professores de história também, porque a gente faz esse trabalho interdisciplinar. Então, são coisas que estão cada vez mais sendo retiradas deles. E a nossa preocupação maior, vocês podem estar certos disso. Estamos muito preocupados com a nossa situação. Nós, professores de arte, muito preocupados. Porque somos trabalhadores, cidadãos. Fizemos um concurso para estarmos em sala de aula. Então, estamos muito preocupados, mas podem ter certeza que estamos muito mais preocupados com o futuro desses nossos alunos. Acho que é só isso. Obrigado, professora Aldisa.